Olá e bem-vindos! Hoje vamos explorar a história do vinho, uma das bebidas mais antigas e populares do mundo. Desde sua descoberta por acaso na antiguidade, o vinho vem desempenhando um papel fundamental na cultura humana. Neste vídeo vamos falar sobre as origens do vinho, como ele se espalhou pelo mundo, como sua produção mudou ao longo dos séculos e as tendências mais recentes na produção de vinho. O vinho remonta a cerca de 6.000 a.C. e sua descoberta foi feita por acidente na antiguidade. As pessoas perceberam que as uvas que haviam sido deixadas em um recipiente por um longo período de tempo se transformaram em uma bebida deliciosa. Naquela época, o vinho era produzido de forma muito rudimentar, em pequenas quantidades e era consumido apenas por algumas classes sociais. Vamos explorar as primeiras regiões produtoras de vinho, como a Mesopotâmia e a Pérsia, e como as primeiras técnicas de produção evoluíram ao longo do tempo. Com o tempo, o vinho se espalhou pelo mundo. Os romanos, por exemplo, difundiram a produção de vinho em seus territórios, e com a queda do Império Romano, mosteiros e igrejas se tornaram grandes produtores de vinho. Com a colonização das Américas, o vinho também chegou ao Novo Mundo. O vinho se tornou tão importante que muitas culturas o incorporaram em suas tradições religiosas e festivais. Vamos explorar como o vinho se tornou um símbolo de status social e como a produção em massa tornou o vinho acessível a todos os estratos sociais. A produção moderna de vinho é muito diferente da produção antiga. As novas tecnologias e técnicas de produção tornaram a produção de vinho mais eficiente e mais acessível. Hoje em dia, o vinho é produzido em grande escala e há vinhos de diferentes regiões do mundo. A produção em massa tornou o vinho acessível a todos os estratos sociais. Vamos explorar as diferentes técnicas de produção e como o vinho se tornou uma indústria global. Nos últimos anos, surgiram novas tendências na produção de vinho. A produção de vinhos orgânicos e naturais está ganhando cada vez mais adeptos, pois muitas pessoas estão preocupadas com os ingredientes que consomem. Além disso, a qualidade e a origem dos vinhos se tornaram fatores muito importantes para os consumidores, que agora procuram vinhos autênticos e de qualidade. O vinho também está sendo usado em outras áreas, como na culinária e na medicina. Vamos explorar essas tendências e como elas estão impactando a produção de vinho. O futuro do vinho é promissor, mas também desafiador. A mudança climática é uma ameaça para as regiões produtoras de vinho, e muitos produtores estão procurando maneiras de se adaptar. Além disso, as preferências dos consumidores estão em constante mudança, o que significa que a indústria do vinho precisa se adaptar para satisfazer as demandas dos consumidores. Vamos falar sobre o que o futuro reserva para o vinho e como a indústria do vinho está se preparando para enfrentar esses desafios. O vinho é uma bebida com uma história fascinante e um papel importante na cultura humana. Desde suas origens humildes até sua posição como uma indústria global, o vinho sempre evoluiu e se adaptou às necessidades e desejos da humanidade. Esperamos que este vídeo tenha lhe proporcionado uma visão geral sobre a história do vinho e as tendências mais recentes na produção de vinho. Obrigado por assistir!